Bem-vindos de novo aos vídeos do PHP Intermédio e Avançado e vou então explicar aqui muito rapidamente como é que através do PHP nós podemos criar um fecheiro, gravar uma frase dentro deste fecheiro e fechar esse fecheiro, ok? Ora, como podem reparar aqui na nossa estrutura, na pasta de raiz dos nossos trabalhos, neste caso onde estão alojados os nossos scripts de PHP, eu tenho aqui a pasta fecheiros que neste momento não tem rigorosamente nada lá dentro, ok? Vamos então deixar ficar esta pasta aberta e eu vou agora aqui introduzir o código necessário para criar o fecheiro, gravar uma frase e fechar o fecheiro. E depois iremos posteriormente explicar cada uma destas instruções. Então, em primeiro lugar, eu vou escrever o seguinte: fecheiro igual a fopen ficheiros barra dados.txt. Vamos utilizar esta designação, dados.txt. Depois, vírgula, w. E eu depois vou explicar o que é que este w significa. Em seguida, eu vou fazer simplesmente o seguinte: fputs e depois ficheiro. E o segundo argumento será: esta é a primeira frase do ficheiro de dados. Ok? E finalmente vou fazer fclose e passar como parâmetro ficheiro. E temos aqui então três instruções que me vão permitir criar o fecheiro, ok? Gravar esta frase dentro do fecheiro e depois fechar o fecheiro. E depois iremos ver porque é que é importante fechar o fecheiro. Ok, vamos aqui então refrescar. Ok, a página foi refrescada. Estas três declarações foram executadas. Vamos ver o que é que aconteceu aqui na pasta de fecheiros. Cá está dados, o fecheiro que não existia e que passou a existir. E quando fazemos um duplo clique para ver o seu conteúdo, cá está, esta é a primeira frase do fecheiro de dados. Ora, vamos então explicar aqui o que é que aconteceu aqui nestas três declarações que eu utilizei para a execução deste sistema. Ora bom, em primeiro lugar, eu fui criar uma variável que se vai transformar num handle. Um handle é uma espécie de supervisor, alguém que vai tomar conta do nosso fecheiro. E para o fecheiro existir, ou para ser aberto, eu utilizei a função fopen. Fopen significa file open, abrir fecheiro. Este fopen tem dois argumentos. O primeiro argumento é a localização do fecheiro. E reparem que eu utilizo fopen, seja para criar fecheiros, seja para ler conteúdos de fecheiros que já existam no sistema. O que vai acontecer, o que vai determinar se os fecheiros são para ser criados ou não, é o segundo parâmetro, ok? E o segundo parâmetro, que neste caso é uma diretiva, é constituído essencialmente por uma letra, ok? E uma letra pode também conter um sinal e, genericamente, existem 6 tipos de parâmetros, ou 6 tipos de valores para este parâmetro e que eu vou passar a descrever. Existe o W de write e, neste caso, o que o W faz é tenta abrir um fecheiro para escrever apenas, ok? Só podemos escrever no fecheiro se ele tiver esta diretiva W. Se algum conteúdo existir no fecheiro, o que vai acontecer é que todo esse conteúdo vai ser apagado automaticamente e vai ser substituído pelo conteúdo que eu depois posteriormente adicionar. Se o fecheiro não existir, o PHP vai tentar criá-lo. E eu digo vai tentar criá-lo porque pode estar a tentar criar um fecheiro que já existe e, neste caso, não o vai criar, vai abri-lo. Portanto, reparem que eu utilizei o W, mas podia utilizar o W+. Neste caso, o que significa é que o fecheiro é aberto para ser escrito, mas também para ser lido. E, no entanto, qualquer conteúdo que exista dentro do fecheiro, se eu utilizar uma função para escrever no fecheiro, esse conteúdo irá ser completamente eliminado e será substituído pelo novo conteúdo. E se o fecheiro não existir, o PHP também vai criar o fecheiro. Okay? Depois existe o R. O R abre o fecheiro apenas para ler. Isto é, ele abre o fecheiro, coloca o ponteiro de leitura no cimo do fecheiro e depois permite que com outras instruções eu possa ler o conteúdo do fecheiro. Se o fecheiro não existir, o R não tem a capacidade de obrigar o PHP a criar fecheiros. Existe também o R+, o R+,
que abre o fecheiro para ler ou escrever, ou ler e escrever. E, neste caso, coloca também o ponteiro no início do fecheiro para que depois outros métodos possam ler o fecheiro. Finalmente, existe o A, e neste caso o A significa appending. Appending, traduzido para português, quer dizer adicionar, acrescentar. Então ele abre o fecheiro para adicionar apenas. Dados que possam ser escritos no fecheiro são escritos sempre na última ou após a última linha do fecheiro. E se o fecheiro não existir, o PHP vai tentar criar esse fecheiro. E finalmente então temos o A+, abre o fecheiro para ler e para acrescentar, ok? Os dados são escritos sempre no fim do fecheiro e se o fecheiro não existir, o PHP tenta criá-lo. Ora, vemos aqui 3 situações diferentes para o fopen e que nós iremos tentar explorar no próximo vídeo. Vou só apenas explicar que eu utilizei aqui o fputs, isto é, fileputs, e esta função tem 2 parâmetros. Ela é utilizada para escrever algo no fecheiro, ok? Neste caso eu passo como primeiro parâmetro qual é o fecheiro onde eu pretendo escrever, porque eu posso ter vários fecheiros abertos ao mesmo tempo. E o segundo parâmetro é o que é que eu vou escrever, qual é a informação que eu vou escrever, e por isso eu coloquei aqui, esta é a primeira frase do fecheiro de dados. E finalmente, e extremamente importante, é o fclose. O fclose fecha o fecheiro. Portanto, a partir do momento em que o fecheiro aparece aqui em fopen, significa que ele é aberto. Enquanto estiver aberto, eu posso enviar ou ler informações do fecheiro. E depois, convém, por uma questão de libertação de memória, libertação de recursos no lado do servidor, fazer fclose para que o fecheiro seja fechado. E, portanto, este é o princípio básico para nós podermos gravar fecheiros. Nos próximos vídeos iremos continuar a explorar de uma forma mais aprofundada quer o sistema de gravação dos fecheiros, etc., mas essencialmente também a forma como se comportam os fecheiros de acordo com as diretivas que nós passarmos no fopen.